Fala rapaziada, um abraço a você que nos acompanha no canal Improvisados na Área. Este é mais um extra de análise da Série B. A 31ª rodada acabou neste domingo com o jogo, a derrota da Ponte Preta em casa para o Vitória, mas a gente vai falar um pouquinho dos principais jogos e também analisar o que pode acontecer no futuro. Faltam só 7 jogos para acabar a Série B, alguns times já encaminhados para o acesso da Série A do ano que vem, outros times infelizmente já estão ali meio que fadados também ao rebaixamento para a Série C. O primeiro jogo que eu vou destacar para vocês é o jogo do líder. O Bragantino recebeu em casa o Vila Nova e venceu por 3-1. Tomou um susto no começo do jogo, começou perdendo por 1-0, mas mesmo assim começou ali desde o primeiro minuto jogando com aquela intensidade que a gente já conhece do Bragantino, indo para cima do Vila Nova e não teve muito trabalho para virar o jogo. Logo no primeiro tempo, ao finalzinho do primeiro tempo, já estava 2-1 para o Bragantino. O segundo tempo, mais uma vez, todo do Bragantino conseguiu ampliar para 3-1, carimba mais 3 pontos na classificação. O Bragantino, que não vencia há 2 rodadas, volta a vencer e está caminhando a passos largos para o acesso e também a passos largos para o título da Série B. O Bragantino enfrenta o Cuiabá fora de casa na próxima rodada. O Vila Nova numa situação muito complicada. É o 18º colocado, é um dos piores times da Série B, é um futebol muito pobre, principalmente fora de casa, e está ali na 18ª posição dentro do Z4 e me parece que o Vila Nova é um daqueles times que estarão na Série C no ano que vem. Ainda dá tempo de reação, mas me parece que falta qualidade técnica ao time do Vila Nova. Ele recebe o time do Brasil de Pelotas na próxima rodada dentro de casa, vem de 6 jogos sem vitória. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Vila Nova vencer, já que pega o Brasil, que é um time ali de meio de tabela dentro de casa. Outro jogo que eu gostaria de destacar para vocês é o jogo do Sport, o segundo colocado Sport, que abriu a rodada da Série B, recebeu o Paraná dentro de casa e, assim como o Bragantino, também venceu de virada. Fez um bom jogo na Ilha do Retiro, com intensidade também praticamente nos 2 tempos, a todo o momento do jogo. Tomou um gol de escanteio do Paraná, mas mesmo assim continuou em cima da equipe paranaense, foi buscar o empate, primeiro com o Hernando Brocador, num golaço de fora da área, e depois, no finalzinho da partida, conseguiu virar o jogo com o Guilherme, um dos artilheiros da Série B, e chega ali também, coloca mais 3 pontos na classificação, dá um passo importante rumo ao acesso. O Sport que vem numa sequência muito boa dentro da competição e, junto com o Bragantino, acho que se consolida como uma das grandes forças ali da Série B neste ano. E se o Bragantino deixar, o que é bem difícil, pode também ainda sonhar com o título. O título hoje é bem complicado, mas o acesso é uma realidade bem forte do Sport hoje. O Sport que viaja para enfrentar o Guarani fora de casa, o Guarani que está ali no meio da tabela, não está tão próximo do rebaixamento, está um pouco mais longe ali do Z4, mas enfrenta um adversário complicado fora de casa, e a equipe do Paraná, que ainda sonha com o G4, um G4 que cada vez parece mais distante do Paraná, vai jogar contra o Londrina no jogo que abre a 32ª rodada. Outro time interessante que também faz parte do G4, mas não vive uma sequência de jogos interessante, é o Atlético Goianiense, que tinha um trabalho muito interessante, consolidado com o Wagner Lopes, decidiu trocar o Wagner Lopes pelo Eduardo Barroca, ex-técnico do Botafogo, e o Eduardo Barroca fez a sua estreia jogando dentro de casa e não conseguiu sair com o resultado positivo. Um jogo bem interessante porque reuniu 2 times que brigam pelo acesso, o Atlético Goianiense contra o América Mineiro, que é um time que vem numa arrancada espetacular, chegou a ser lanterna da competição, passou o primeiro turno inteiro da competição ali naquele bolo que brigava contra o Z4, mas depois teve uma arrancada bem interessante, está muito próximo do G4 e dificulta muito jogos fora de casa. Isso que aconteceu lá em Goiânia. Jogou contra o Atlético, saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu buscar o 2-2 e segue firme ali na briga para entrar no G4, o América Mineiro. Um jogo em que as duas equipes fizeram, acho que talvez o melhor jogo da Série B dessa rodada. Um 2-2 que justificou bem o que foi a partida, um jogo movimentado, com muita chance de gol dos dois lados e acaba empatado. Acho que o empate acaba sendo bem justo pelo que foi a partida. E na próxima rodada, o time de Eduardo Barroca, que está 6 jogos sem vencer, encara o Operário fora de casa. Já o América recebe a Ponte Preta em casa na próxima rodada da competição. O outro time, o último time do G4 que eu gostaria de destacar é o Coritiba. Um time meio inconstante na Série B, recebeu o Operário dentro de casa, um clássico regional ali do Paraná. O Operário faz a sua estreia na Série B, mas acaba sendo um clássico paranaense nesta rodada da Série B, e o Coritiba não conseguiu tirar o 0 do placar.
teve um primeiro tempo muito ruim, com o Operário dominando o primeiro tempo, e o segundo o Coritiba melhorou, mas mesmo assim não conseguiu fazer o gol que daria os 3 pontos. Faz um ponto importante, se mantém na 4ª colocação e nesta rodada, nesta semana no caso, terá 2 jogos. Terça-feira joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal, no jogo da 24ª rodada, jogo adiado pelas más condições do gramado, e na sexta-feira viaja até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Já o Operário recebe o Atlético Goianiense. Agora falar um pouco dos times que estão ali embaixo brigando para não cair. Jogo de 2 times desesperados na tabela. O Figueirense recebeu o Criciúma, clássico catarinense. O maior público do Figueirense dentro da Série B, mais de 15 mil pessoas. A torcida do Figueirense está comprando essa ideia de que ainda dá para o Figueirense se manter na Série B para o ano que vem. E o público demonstrou bastante isso. O Figueirense fez um bom começo de jogo, abriu 2-0, fez 1-0 no primeiro tempo, conseguiu 2-0 logo no comecinho do segundo, mas deixou o Criciúma empatar com 2 gols do Léo Gamalho. O clássico catarinense acaba em 1 ponto para cada lado e a gente vê as 2 equipes se mantendo ali no Z4, apesar do Figueirense conseguir uma recente arrancada na competição que dá esperança ao seu torcedor que pode sair dessa zona incômoda de rebaixamento. O Figueirense viaja até Salvador enfrentar o Vitória na próxima rodada e o Criciúma recebe o São Bento e mais uma vez em mais um jogo de 2 equipes que estão na zona de rebaixamento. Falando de São Bento, o São Bento enfrentou o Guarani dentro de casa, saiu perdendo por 1-0 numa falha bizonha do zagueiro Joilson, mas conseguiu buscar o empate num belo gol do Paulinho Boia. O São Bento, que é o lanterna da competição, com esse empate não refresca muito a situação do time do Sorocaba. O São Bento segue na lanterna e já está a 7 pontos de sair do Z4, uma situação bem complicada, faltando 7 rodadas. Me parece que o time do Sorocaba joga suas últimas fichas nessa próxima rodada contra o Criciúma. Se perder fora de casa, eu acho que rebaixamento será uma realidade em Sorocaba, e o Guarani recebe o Sport, o segundo colocado, em casa na próxima rodada. Tivemos nessa rodada o duelo que fechou a rodada, a derrota da Ponte Preta por 2-1 contra o Vitória em Campinas, jogo em que o Vitória abriu 1-0, teve um jogador expulso, jogou praticamente mais da metade do jogo com um jogador a menos, sofreu o empate da Ponte Preta, mas nos 46 minutos do segundo tempo conseguiu o gol da vitória, gol que livra ali o Vitória de qualquer chance de se aproximar e de entrar no Z4 em uma rodada, dá uma distância maior para a zona de rebaixamento ali, e o Vitória que joga a próxima rodada contra o Figueirense em casa. Já a Ponte viaja até Minas Gerais enfrentar o América, a Ponte que não vence há 4 jogos na competição. A próxima rodada da Série B começa amanhã, segunda-feira, dia 28, com Paraná e Londrina. Aí teremos 2 jogos na terça-feira. Aquele jogo adiado da 24ª rodada entre Cuiabá e Curitiba, e também teremos Vila Nova e Brasil de Pelotas. Na quinta-feira, mais um jogo, Guarani e Sport, e na sexta-feira temos Botafogo de Ribeirão contra Curitiba, temos Operário contra o Atlético Goianiense, temos também Cuiabá contra o Bragantino. No sábado, o fechamento da rodada tem Oeste e CRB, Vitória e Figueirense, Criciúma e São Bento, América Mineiro e Ponte Preta. Então esse foi uma rápida análise da 31ª rodada da Série B e uma projeção do que pode acontecer na 32ª. Para você que gostou do vídeo, dá um like, curta. Para você que quer receber notificações, saber o que está rolando também na Série A, acompanhar o nosso FDS na área, que rola toda sexta-feira, fazendo aí um apanhado do que acontece no final de semana esportivo no futebol. Curta nosso canal, se inscreva no canal para receber as notificações e até a próxima.